Chegamos a mais uma terça-feira e com ela mais um episódio aqui do podcast da Job Should Be Done Plus. O papo de hoje aconteceu com o Daniel e agora você fica com a gravação de toda a discussão e conteúdo que a gente trouxe para você nesse episódio. Oi pessoal, então vamos começar o nosso segundo episódio do podcast da Job Should Be Done Plus. Eu sou o Pedro Vargas, trabalho na Nuvem Shop, dentro da equipe de pesquisa e produto. Então, tenho contato com clientes, parceiros, todo momento. Comigo está o Daniel. Hoje o papo vai ser bem direto sobre um tema que é sempre bastante pedido em palestras, meetups, que a gente fala sobre Job Should Be Done. Daniel, qual que é a sua expectativa para o tema de hoje, né? Onde a gente vai falar sobre os 3 tipos de Job Should Be Done, o funcional, social e emocional. Opa, fala Pedro, Daniel aqui. Então, acho que o episódio vai ser bem bacana no sentido de ser específico, de algo mais ali até um tanto prático, né, que faz parte da jornada de quem está aprendendo, está revisitando aí os conceitos de Jobs to be Done. Acho que vai ser bem útil aí para todo mundo. Boa. Já até aproveito, antes da gente começar com o pé direito o episódio de hoje, para agradecer a repercussão, o feedback de vocês sobre o nosso episódio de estreia. A gente está super ligado, vendo os comentários no LinkedIn, nos e-mails que vocês mandam para a gente, né, no que vocês têm falado diretamente com as pessoas que fazem parte da Job Should Be Done Plus também. E a gente sabe que vocês querem episódios mais longos, a gente sabe que o conteúdo é bastante extenso. A ideia é a gente realmente compartilhar cases, discussões mais quentes, polêmicas, inclusive. Já fica um spoiler para o próximo episódio. Mas a ideia, principalmente desse início, é alinhar o conteúdo básico sobre Job Should Be Done em episódios mais curtos e bem centralizados em temas que a gente vê que são mais típicos de dúvidas, né, das pessoas. Bom, para você que não assistiu o primeiro episódio, nesses próximos segundinhos aí eu vou pedir o Daniel para explicar do jeito dele o que são Job Should Be Done. Pode ser, Dan? Claro, então. Resumindo bem, esses Jobs to be Done seriam esses trabalhos que surgem na vida das pessoas, né? Que são muito ligados ao contexto que as pessoas estão e a motivação que elas têm para resolvê-los, né? Então é aí que surge, que se toma forma esse job. Então a pessoa vai tentar fazer ele, né? Fazer ele para ter o progresso que ela espera diante daquela situação, alinhado com as motivações que ela tem. Boa. Na verdade, é uma necessidade a ser satisfeita, né? De fato, assim, olhando de uma forma bem geral. E aí, Daniel, vou fazer uma dinâmica com você. Para quem está escutando, eu não combinei essa dinâmica com o Dan. Daniel, por que você compraria uma cadeira? Ou por que você comprou uma cadeira para o seu apartamento? Bom, é uma ótima pergunta, Pedro, embora eu não soubesse dela, mas eu de fato comprei cadeiras, não faz muito tempo. Olha, E eu isso eu não diria assim, a sabia, primeira coisa que cara. me vem na... Isso eu não sabia que era tão recente assim. Não, tá bem fresco na memória, assim, e a motivação, eu te diria assim, de cara é para sentar, né? Sentar na mesa. Para isso que eu comprei uma cadeira. Claro. E isso já fica nítido um job, né? Uma necessidade funcional de compra sua. Né? A gente compra cadeira para a gente se sentar, na verdade. Né? A gente compra um chinelo para a gente usar, para a gente calçar, ir à praia, enfim. Então, o job funcional, na verdade, que é um dos 3 tipos de job should be done que a gente está trazendo aqui, baseado na literatura que a gente se baseou, é aquele job, aquela necessidade que está na nossa cara, né? E aí, Daniel, por que você iria para um coquetel, para uma festa de gala, por exemplo? Então, imagino que nesse outro contexto, não consigo pensar em nada muito assim relacionado à função mesmo, como eu tinha dado no exemplo da cadeira, mas a um aspecto mais social, um pouco emocional, assim, no sentido de estar inserido em algum lugar com algumas pessoas, passar um tempo de qualidade ali com essas pessoas, uma interação, assim. Então, acho que é um outro aspecto, né? Não tem muito funcional aí.
Claro. Então aí a gente já vê que por mais que o coquetel, né, seja um lugar onde geralmente, né, na maioria das vezes são servidos drinks, comida, enfim, muito do que a gente vai para lá não é justamente para comer e se alimentar, né? E sim se relacionar com as pessoas ou passar uma imagem social que a gente deseja em determinado momento. E aí já ficam claros esses outros tipos de jobs, né? Essas outras abordagens. Então, esses três tipos que a gente está falando aqui são funcionais, emocionais e sociais. Daniel, baseado na tua experiência de gestão, até mesmo como Product Manager na Ambler, é, você tem algum exemplo para abrir a nossa mente, assim, o que que você falaria para a gente diferenciando esses três tipos de jobs? Ah, claro, então, Pedro. Uma coisa que me vem, assim, quando a gente pensa nesse assunto desse olhar diferente sobre os jobs, no estilo funcional, emocional e social, é que, primeiramente, não se trata de uma separação em si, tão evidente, assim, principalmente quando a gente vai para a prática, né? Mas sim, um olhar mais direcionado à função daquele produto, daquele serviço, seja a parte funcional ou então emocional. Uma coisa bem recorrente, assim, é que, em linhas gerais, um produto ou um serviço, ele tem, sim, esses aspectos. E, às vezes, é em coisas que, embora a gente pense de cara na função, sempre há a parte emocional por trás, às vezes em coisas mega específicas. Por exemplo, já que tu comentou, por exemplo, no meu caso lá na Ambler. A Ambler trabalha com hospedagem, dentre outras coisas. Às vezes a gente pensa justamente naquilo que o nosso cliente deseja fazer em relação à função, executar aquela atividade em específico, mas muitas vezes ali numa conversa mais profunda, na entrevista com o cliente ou na conversa com esse cliente sobre as lentes do Jobs to be Done, várias coisas emocionais são reveladas ali, não estão diretamente relacionadas à função. Então, a coisa é bem assim, um pouco mista, tem intersecções entre esses três tipos de jobs, e acho que agrega bastante a gente explorar o que tem de melhor em cada um, assim, para a gente avaliar mesmo a motivação do nosso cliente, né, dos nossos usuários. Boa, cara. E para a galera que gosta de uma definição para anotar no Moleskine, nas notas, no computador, enfim, tem uma definição para o que é um job funcional, um job emocional e um job social? Ah, sim, sim. Então, Pedro, tem sim, né? Seria mais ou menos a seguinte. A gente pensa em funcional, job funcional, o nome já diz bastante, está atrelado à função, aquela tarefa que esse produto ou serviço se propõe a resolver, né? Aquilo que a pessoa quer, objetivamente falando, assim, bem de maneira concreta, com aquele produto ou serviço. Quando a gente fala emocional, a gente pensa nas emoções que a pessoa quer sentir ou que sente mesmo através do uso de determinado produto, né? E a parte social, em como ela imagina ser percebida ou como ela gostaria de ser percebida, né? Com através de algum produto que ela consuma, né? Ou que ela simplesmente compre. Então existe sim uma distinção ali entre essas três partes, esses três tipos que constituem o job to be done aí de um produto. Pronto, então agora com as definições em cima da mesa, Daniel, como você já tem uma vivência bem grande aí, atuando com Jobs to be done, como que você enxerga as empresas, no geral, atuando com esses três tipos de jobs? Por exemplo, quais desses três as empresas mais deixam de olhar e deveriam se focar a partir de agora? Ah, essa pergunta é bastante pertinente, Pedro, porque hoje o que a gente vê bastante é uma fixação assim na parte funcional, né, nos jobs funcionais. A gente vê as empresas se comunicando ou definindo a estratégia com foco exclusivamente nessa parte funcional, né? Então, com certeza, o job emocional e o job social dos produtos deveria receber mais atenção, porque ele faz sim parte, né? Essas duas partes constituem esse progresso que as pessoas querem quando compram ou quando usam um produto.
Então, eu acho que muitas empresas teriam bastante a ganhar, deixando de focar somente no que elas fazem no aspecto ferramental, nas tarefas em si, e também proporcionando essa visão de que progresso emocional e social o cliente delas pode ter. Ótimo. E aí, cara, uma coisa que eu acho pertinente a gente falar com a galera que está escutando a gente é que, né, reforçar, né, que Jobs to be Done só existe porque a pesquisa existe, né? Não tem como aplicar Jobs to be Done sem falar com clientes, sem entrevistar clientes, sem realmente descobrir as reais motivações de fato que o cliente teve ao adquirir, contratar um determinado produto ou serviço, né? E muito do que você falou sobre olhar os jobs emocionais e sociais ajuda a criar uma conexão ainda mais forte com o nosso cliente. E aí a gente já deixa de falar somente com product managers, designers, enfim, researchers, e começa a falar com a galera que está lá em growth, que está lá cuidando dos anúncios, que está cuidando do conteúdo, de fato, inbound, né? Quando a gente entende esses jobs emocionais e sociais, fica muito mais fácil a gente criar conteúdos, anúncios, enfim, o que a gente quiser para realmente ter uma conexão mais forte com o cliente. E aí, Daniel, diante de tudo que a gente falou, você tem alguma indicação, sugestão para a galera pesquisar assim que finalizar o episódio de hoje? Claro, claro, Pedro, como de costume aqui a gente vai deixar uma indicação de material, mas até dessa vez eu acho que eu vou deixar mais a provocação assim de pesquisar sobre emotional, social e functional jobs to be done no Google, porque esse assunto é bastante pertinente e é bem legal assim do nosso ouvinte ter acesso a diferentes perspectivas dele, porque esse assunto, né, dos tipos de jobs to be done, ele está muito relacionado às diferentes visões que se tem sobre jobs to be done, que, por um acaso, é assunto do nosso próximo episódio, né, Pedro? Nossa, cara, você deu um spoiler aqui que eu nem sei se eu queria ter dado, mas é bom que a galera já fica curiosa aí para o próximo episódio. Mais uma vez, Daniel, muito obrigado pela tua participação e a gente segue em contato aí. Um abraço. Valeu, Pedro. Que isso. Você ficou com mais um episódio do podcast da Jobs to be Done Plus. Para continuar o contato com a gente, acesse o nosso conteúdo no Medium. É só colocar no seu navegador jtbd.plus. E aí você vai ter acesso a todos os nossos textos, artigos, enfim, meetups, eventos, várias coisas que a gente tem feito pelo Brasil. Você também pode seguir a gente nas redes sociais, no LinkedIn é só procurar por JTBD+, o sinalzinho de mais, e no Instagram a gente ainda vai começar a veicular algumas coisas por lá, mas você já pode ficar ligado e dar um follow pra gente. É só seguir o @JTBD+, tá ok? Então até a próxima terça-feira com mais um episódio. Um abraço!